Essa é a primeira aula da disciplina de criação avançada de personagens do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. E essas são as aulas do segundo semestre de 2020. Essa aula está sendo criada numa série de vídeos que vai estar numa playlist pública no YouTube. Essas aulas são direcionadas para os alunos matriculados, então se você chegou nesses vídeos e não está matriculado no curso de jogos, ou então se você está matriculado no curso de jogos, mas está assistindo esse vídeo, sei lá, no futuro, você é uma pessoa do futuro, então talvez essas aulas não tenham muito efeito, ou talvez elas não sejam tão eficazes. Mesmo assim, se você assistir essas aulas e ela tiver algum resultado, você conseguir aprender alguma coisa, tiver utilidade, eu ia ficar muito feliz se você me falasse, né, colocasse um comentário falando, eu sou um ser humano do futuro e essa aula que você fez funcionou para mim. Então eu não sou um aluno do curso de jogos, não estou matriculado e ainda assim essas aulas tiveram resultado. Tá? Mas se você está matriculado na disciplina no segundo semestre de 2020, então essa aula está sendo gravada para você e essa é a primeira aula onde eu vou cobrir qual que é o nosso plano de ensino, como vão ser distribuídos os pontos, né, qual os trabalhos que a gente vai ter. E essa semana, ou seja, essa é a nossa primeira aula, o primeiro vídeo, e nessa semana também vai ter uma aula direcionada já para produção de conteúdo, que é a aula de pesquisa de anatomia, né, e a montagem de pastas de referências para a gente poder criar os nossos modelos Hypole, ou para nossas esculturas, tá? Esse vídeo agora é o vídeo que fala da apresentação de plano de ensino e da distribuição de pontos e também como que isso funciona junto com o TI, né? Então, a gente vai ter, durante esse semestre, uma demonstração das ferramentas de modelagem Hard Surface, né, e modelagem Hypole, né? Então a gente vai começar fazendo modelos com contagem de polígono alta. Então vai ser o primeiro conteúdo que a gente vai ver, ou seja, como que a gente cria um personagem usando os modificadores e as ferramentas, desconsiderando a contagem de polígonos, ou seja, a contagem de polígonos não é uma questão para a gente aqui, né? Nossos modelos vão ser high poly nessa primeira etapa, né? Então a gente vai ter algumas aulas sobre como que a gente cria modelos nesse formato. Depois a gente vai ter as aulas direcionadas para escultura, né? Então, depois a gente lidar com a modelagem high poly, né, a gente vai ver uma outra estratégia do high poly, que é a escultura digital. A gente vai começar criando as malhas básicas, né, as malhas low poly, utilizando os recursos que o Blender dá pra gente poder fazer essa malha que vai ser destruída no processo de escultura, ou seja, a modelagem que a gente criar nessa etapa, ela não vai progredir, né? Ou seja lá o sistema que a gente tenha usado para criar essa modelagem não vai progredir, ou seja, vai ser descartado no processo de escultura. E a gente vai criar essas malhas meio que para entender como que você pode começar uma escultura de forma rápida, mas já com uma estrutura visual semelhante ao personagem que está pretendido. Então, isso é um outro conteúdo que a gente tem aqui. Na sequência, a gente vai ver alguns modificadores que ajudam no processo de escultura, né? Então, aqui estão citados dois dos modificadores, né? Além de ferramentas que vão ajudar no processo de sair do modelo low poly base mesh para um modelo de contagem alta de polígonos. A gente vai ver também o processo de escultura, né? Ou seja, depois que a gente criar um modelo low poly, a gente vai começar a criar os relevos com as ferramentas de escultura. Então a gente vai usar as ferramentas de escultura para poder criar os relevos, né, e os volumes necessários para isso. E a gente vai dar sequência nisso, refinando o modelo, tentando chegar no nível de detalhe necessário para o personagem, né? Então a gente vai ter uma etapa de
produção de modelo esculpido. A gente vai ter essa etapa de produção de modelo high poly com modelagem e vai ter as etapas de produção desse modelo através de escultura. Depois de fazer um modelo de contagem alta de polígonos, a gente vai aprender como que a gente faz a retopologia, ou seja, como que você faz um modelo que vai ser animável, que vai ter uma contagem boa de polígonos, que vai ter uma boa deformação a partir dos modelos high poly, né? E esse modelo vai ser realmente o modelo que a gente vai usar na produção de jogo do semestre. Então, o conteúdo na sequência do detalhamento do modelo é o de retopologia. É lógico que a gente vai ver as lógicas de topologia, ou seja, como que os loops funcionam, como que eles afetam a deformação, aonde a gente vai ter os poles, né? Onde que a gente pode colocar um triângulo, aonde que tem que ser quad, né? Aonde que um loop tem que acontecer, para onde que vai o fluxo dos cortes de modelagem e como que a densidade de cortes pode aumentar ou reduzir no decorrer do modelo. Então a gente vai ter uma revisão de conceitos de topologia que já foram passados e vocês podem encontrar inclusive provavelmente em algum dos outros playlists que tem no canal do YouTube, né, ou no material que eu vou deixar disponível na SGA, né, mas é uma revisão, ou seja, a gente já falou sobre isso em outro momento, mas vai ter um vídeo para isso direcionado para esse semestre. A gente também vai ver como que a gente pega as informações do modelo high poly e transfere para o modelo low poly usando o Bake, né? Então a gente vai criar esses mapas esquisitões que servem para transferir a informação de relevo de um modelo high poly para o modelo low poly. Isso é um processo de Bake. Então a gente vai ter uma aula direcionada para esse tipo de trabalho. Outra aula que a gente vai ter vai ser sobre o processo de pintura, de textura. A gente vai pegar esses mapas que a gente vai tirar no Bake e vai usar eles como base para pintura, mas a gente vai ver também como que a gente pode pintar diretamente nesses mapas, né? Ou como esses mapas podem ser usados para construir um personagem que, apesar de ser low poly, traz um nível de detalhamento do high poly. Na sequência de fazer esses mapas, a gente vai lidar com a configuração dos materiais, né? A gente vai configurar o que é metal, o que é vidro, o que é pano, né? O que é pele. Então a gente vai fazer as configurações de materiais. O foco vai ser material baseado em física, né? Então vão ser os PBRs. Mas não impede a gente também de tentar alguma coisa estilizada. Se algum grupo necessitar de um shader estilizado, a gente pode trabalhar algo nesse sentido, mas a gente vai lidar com o pipeline mais comum que a gente tem hoje em dia no mercado, que são os PBRs. A gente também vai irrigar esses modelos e colocar os ciclos que foram produzidos na disciplina de animação. Então vocês já têm os personagens, vocês que são os alunos matriculados. Vocês, pessoas do futuro e de outros cursos, não. Não sei. Mas as pessoas que estão matriculadas no curso de criação avançadas já passaram pelo processo de animação. Então ele já tem um rig, ele já tem um personagem low poly, na verdade, e a gente vai pegar esse rig e vai implementar no personagem, para a gente poder colocar no jogo uma versão finalizada dos personagens que estão sendo produzidos. Tá? Então a gente vai ter os rigs e os controles de animação. A gente também vai lidar com o render. Nem todos os modelos high poly às vezes conseguem chegar no jogo. Às vezes porque é diferente, a estética do modelo que você produz fica muito diferente, ou às vezes o jogo não há tempo suficiente para colocar no jogo todos os modelos low poly. Então a gente vai ter uma etapa de estudo de render que já é direcionado para a ideia de fazer um portfólio, né? Ou seja, na verdade, todo esse caminho aqui, ó, toda essa estrutura aqui, ela direciona para que você faça um portfólio seu de modelagem de personagens.
é geralmente nosso cartão de visita e como a gente entra nesse mercado. Você produz coisas, mostra para Deus e o mundo que você sabe fazer um tipo de arte. E você exibindo que você sabe fazer esse tipo de arte, você aumenta, obviamente, suas chances de conseguir um emprego, né, na área de arte. Então, você vê que o processo todo aqui é para chegar nessa etapa de render e iluminação, né, para que a gente tenha as imagens de portfólio iniciais para vocês, né? Obviamente que essas etapas vão ser avaliadas e a gente vai ter uma série de trabalhos durante o semestre para a gente avaliar o processo de vocês e para a gente chegar nesse resultado do portfólio. Então, foram distribuídos os seguintes trabalhos para esse semestre. Assim, são os mesmos trabalhos nos últimos semestres. A gente tem mantido essa estrutura porque tem feito sentido ainda. Mas o nosso primeiro trabalho vai ser o trabalho de escultura. E quando eu falo hard surface, na verdade, o que a gente está falando de surface é o high poly, né? Então, realmente não importa se você fizer 2 modelos de hard surface, 2 modelos de escultura, ou simplesmente 2 modelos high poly, mas são modelos que você não está preocupado com topologia, você está preocupado com detalhe. Então, a preocupação de quem está produzindo esse modelo na primeira etapa é que esse modelo ele tenha todos os detalhes em relevo, né? Ou seja, ele possui relevo em todos os detalhes. Então, esse é um modelo de contagem alta de polígono e que ele demanda um desempenho muito, muito grande se você colocar ele em jogo, né? Não que ele seja impossível, não seja viável, mas ele demanda um esforço muito grande. E a nossa tendência é aprender a otimizar os modelos para produção. Então, na sequência, a gente vai ter a avaliação de retopologia e textura. Então, aqui, ó, esse primeiro trabalho de escultura e hard surface são 2 modelos, high poly, né? Aqui não são 3 imagens de referência, são imagens de referência, né? A entrega vai permitir que vocês entreguem mais. O que me interessa aqui para avaliação são os 2 modelos high poly. E quando eu falo que não tem necessidade de ser 3, é o seguinte, no mínimo 3. 3 é o mínimo de imagens, tá? Então, pelo menos 3 imagens de referência. Mas pode ter mais que isso, tá? Ou seja, 3 ou mais imagens de referência. Tá? Como a gente trabalha no curso de jogos com Blender, a entrega eu quero que seja no formato Blend, porque eu vou ter certeza que todos os modificadores e todos os recursos que você está usando vão estar disponíveis para eu avaliar. Tá? Então, o formato é .blend. E todas as imagens que você usar tem que estar embutidas no arquivo. Eu não quero ter que ficar relinkando ou procurando a imagem certa para o arquivo certo. Então, as imagens elas têm que estar dentro do arquivo .blend. Tá? A gente faz a entrega pelo Google Drive, então não tem necessidade de compactar os arquivos. Vocês podem realmente entregar o .blend direto na pasta do Drive. Mas se for compactar, tem que ser no formato zip. Nem sempre o computador que eu tenho disponível para avaliar vai ter o RAR, e nem sempre eu vou ter autorização para instalar o RAR nas máquinas que eu uso para avaliar. As máquinas do curso, eu não tenho autorização de administrador para instalar um RAR, mas todas elas abrem arquivo zip. Então essa é uma garantia de que eu vou conseguir abrir seu arquivo e que eu vou conseguir avaliar. Então, eu peço que a entrega de um arquivo compactado seja no formato zip. Lembrando que a gente não precisa da compactação, porque vai ser feita no Google Drive. Tá? E o link vai ser enviado pelo STA. Eu não vou colocar o link na descrição do vídeo, nem vou colocar ele aqui, porque nos semestres futuros esse link não vai fazer sentido. Ele só faz sentido realmente para quem está matriculado na matéria agora. Tá? Muito importante, nas minhas entregas eu não estou aceitando formato diferente do pedido. Então, se eu pedir para ser um .blend, é um .blend. Se eu pedir zip, é zip. Se eu pedir imagem como JPG, vai ser JPG. Então,
eu não estou aceitando um formato diferente da entrega, porque ele acaba gerando um trabalho adicional que eu não posso ficar garantindo que eu vou ter a mesma qualidade de avaliação, tá? Ou compatibilidade, essas coisas. O modelo tem que estar de acordo com as referências, ou seja, as imagens de referências têm que estar associadas, né? O personagem que vocês estão entregando, né, os alunos matriculados, tem que estar relacionado ao TI, o TI ou o TCC, tá? Então a gente espera que os trabalhos estejam relacionados com o processo do curso. E só entrega não garante ponto. Qualidade visual está sendo avaliada também. Eu sei que é meio subjetivo falar de qualidade visual, mas a gente espera que vocês façam um trabalho que garanta um espaço no mercado. Então, e a gente sabe que esse espaço é competitivo. Então, a gente está realmente querendo que vocês façam a melhor qualidade visual possível. Tá? Então, no caso da escultura, são os dois modelos high poly. E na sequência, a gente tem os modelos low poly com a textura. Ou seja, você vai pegar o modelo high poly, né? Ou seja, você vai pegar o modelo da entrega anterior e vai fazer o mapeamento desse modelo, ou seja, dos detalhes de relevo desse modelo, no modelo low poly, né? Então, a gente vai ter um modelo texturizado, né? Usando os mapas de relevo do modelo, né? Que foi entregue antes, né? Com todas as imagens embutidas no arquivo de Blender, tá? Mesma coisa, a entrega vai ser numa pasta do Google e vai ter o link para vocês no SGA, tá? No caso dessa entrega, a gente vai estar olhando a abertura de UV, uso da textura, uso dos bakes, a qualidade geral da modelagem, né? Ou seja, a qualidade da topologia, né? Se o modelo está bem modelado, né? Com as regras de qualidade de modelagem que a gente usa nos processos avaliativos, tá? Essas descrições de trabalho eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Essas descrições estão aqui, vão estar na descrição do vídeo. E também vai ter na pasta de entrega do SGA, sempre deixo a descrição lá. Assim como na pasta de entrega também do Google Drive, eu vou deixar um arquivo, né? Eu vou deixar esse arquivo disponível para vocês, né? E toda vez que for necessário fazer uma edição, a gente vai poder conversar nas aulas que são ao vivo, nas aulas de tirar dúvida, né? Depois de entregar o modelo, né, high poly, vocês vão entregar um modelo low poly, e depois de entregar o modelo low poly, vocês vão entregar um modelo que tem rig e no formato de render de imagem, né? Ou seja, nesse caso aqui, o que me interessa são as imagens em ângulos diferentes do seu personagem, tá? O fundo pode ser um fundo neutro, não precisa ter cenário, né? Mas é importante que o personagem ele tenha uma pose. Então, isso vai demonstrar que o personagem teve em algum momento algum tipo de rig que foi é, utilizado para fazer a pose. E é lógico que a gente tem as aulas de acompanhamento, então a gente vai ver isso sendo produzido, tá? Eu estou pedindo 4 imagens, são 2 personagens, podem ser 2 imagens de cada personagem, né? Ou seja, 2 ângulos. Como a gente está fazendo modelagem 3D, faz todo sentido que você mostre 2 ângulos, né? Se possível, mostrando o personagem como um todo, né? 3/4 de frente, 3/4 de costas, tá? Mas é importante que você faça né, o personagem com uma qualidade visual de pose e de ângulo, né? E a gente vai ver também isso na aula, como que a gente ajusta esse render, né? As mesmas recomendações, né? Então a gente vai ver a qualidade da iluminação, a qualidade da composição, contraste, modelagem, ou seja, a qualidade da imagem é o que está valendo mais pontos aqui nessa entrega, tá? Além disso, se você está matriculado no curso de jogos, você está fazendo um trabalho interdisciplinar, que é a junção de todas as matérias num jogo, né? Então, o TI ou TCC, é o jogo que vocês produzem durante o semestre, tá? No caso
do TI, TI e o TCC, a gente está avaliando realmente se é um bom jogo. Obviamente, como professor de criação avançada de personagens, eu quero ver os personagens que vocês produziram no semestre comigo no jogo. E eu sei que nem sempre é possível colocar esses personagens lá dentro por uma série de questões que envolvem o prazo de produção. Mas o intuito é que esses personagens estejam lá, tá? Obviamente que a gente vai observar a qualidade do jogo no TI, né, no TI, TI ou TCC. A gente vai ver a participação do aluno na produção desse jogo, né? No caso, a matéria de criação avançada, ela, dependendo do semestre, ela cai como matéria pivô, e se a minha matéria for qualificada como matéria pivô, eu vou fazer esse acompanhamento de produção de jogo, então eu vou avaliar também se esse processo do jogo, né, apresentou evolução em relação ao que já foi apresentado no semestre passado. Então, builds intermediárias que vocês vão mandar para relatar como que está o jogo passam a ser também valor de nota, eu sendo a matéria pivô, né? Então, isso vale, cada um desses trabalhos que a gente teve até agora, valem 20 pontos, né? Então, aqui a gente tem 4 trabalhos valendo 20 pontos da minha matéria, né? E 20 pontos de TI, o que vão dar os 100 pontos do semestre, né? Então, aqui, ó, se vocês observarem, escultura são 20 pontos para cada personagem, né? Ou seja, o modelo High Poly, ele são 2 trabalhos, na verdade, são 2 personagens, cada um com 20 pontos. A retopologia vale 20 pontos, né? Ou seja, aqui a gente tem um trabalho de retopologia que vale 20 pontos. O rig com o render, né, vai valer 20 pontos também, então aqui a gente já tem 80 pontos. E com o TI a gente inteira os 100 pontos. Se você não atingir 60% desses pontos, você pode ser qualificado para reavaliação. É óbvio que não é só não conseguir os 60%, você tem que ter um mínimo de pontos durante o semestre para poder conseguir fazer a avaliação, porque a avaliação vale 40 pontos, ela não vale 100 pontos. Então ela não substitui a nota do semestre inteiro, tá? E como é que funciona esses pontos? Se você fizer a reavaliação, os pontos que você obtém na reavaliação substituem a menor nota obtida em um dos módulos. Ou seja, os primeiros 40 pontos que eu distribuo fazem parte de um módulo. O segundo bloco de 40 pontos é outro módulo. Então, as esculturas e o modelo High Poly valem 40 pontos, eles são um módulo. O modelo Low Poly e o render são 40 pontos, são outro módulo. A sua reavaliação vai substituir a menor nota em um desses módulos. Então você precisa ter um certo número de pontos para poder ser qualificado para reavaliação. O trabalho de reavaliação é fazer uma escultura ou um modelo High Poly a partir de uma arte conceitual que eu vou passar para o aluno que estiver em reavaliação. Então eu forneço a arte conceitual e a partir dessa arte conceitual o aluno vai produzir um modelo High Poly. Isso geralmente vai ser feito em uma semana, então é um trabalho bem apertado, bem corrido. Eu espero que ninguém precise de reavaliação para ser aprovado. E eu espero também que todo mundo tenha um bom semestre, que a gente possa fazer um bom trabalho junto.